Muito bom dia, bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. E hoje um episódio muito especial, é o último episódio da série Como Crescer em Todas as Áreas da Vida. Nós chegamos ao 5º episódio e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, talvez o mais importante de toda a série. O tema do nosso episódio de hoje é crescimento profissional e espiritual. E por que ele é tão importante? Porque não adianta, meus irmãos, meus amigos, você que está aí, não adianta nada nós crescermos, nós sermos prósperos na nossa vida profissional se nós perdermos a nossa alma. A própria Bíblia vai nos dizer do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então eu já quero convidar você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Pega aí esse aviãozinho, já compartilha, manda para as pessoas, compartilha o link no grupo da família, nos amigos. Não perca a oportunidade de ganhar uma vida para Jesus, de evangelizar, porque aqui nós tratamos tudo à luz da palavra de Deus. O Manhã com Propósito, nós unimos a ciência, dados técnicos, dados do nosso dia a dia, com a palavra de Deus, que é a verdade. É a palavra de Deus que é o caminho, que é a vida, né? Então eu quero te convidar a juntar-se a nós neste Manhã com Propósito e ser aí também uma ferramenta nas mãos do Senhor. Papel e caneta na mão, porque nós vamos ter muitas dicas aqui. Também abra a sua Bíblia, porque nós vamos extrair das Escrituras Sagradas o conhecimento que nós precisamos para avançar ainda mais em todas as áreas da nossa vida. Então, abra a sua Bíblia aí comigo em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículos 13, que diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer te ver crescendo por inteiro. Deus tem um propósito já muito bem estabelecido desde a criação, desde a fundação do mundo, para mim e para você. Ele quer nos ver crescer em plenitude, crescer por inteiro. Não só na carreira, não somente na profissão, não somente ser bem estabelecido financeiramente, não é somente sobre isso. Deus quer que nós tenhamos um espírito maduro. Deus quer que nós estejamos alinhados aos propósitos do céu aqui nessa terra. E é muito importante que nós venhamos entender que esse texto de Efésios está dizendo justamente isso. Essa é uma jornada de crescimento para chegarmos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Crescermos à estatura de Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. É um propósito lindo, meu irmão. Talvez essa mensagem tenha chegado ao teu coração agora e talvez você até esse momento não tinha a certeza de qual o seu propósito de vida. Pronto. O propósito da sua vida é chegar à estatura de um homem como Cristo Jesus. A plenitude de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos pegar alguns dados aqui importantes também. Quando nós falamos da conciliação, né, da união entre dados técnicos, entre as Escrituras Sagradas, eu quero te trazer um dado bastante interessante. O mercado global de desenvolvimento pessoal movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano. Mas segundo a Gallup, 85% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o seu trabalho. Olha que interessante. Esse mercado corporativo, o mercado global de desenvolvimento pessoal, ele movimenta 50 bilhões de dólares por ano. Mas segundo esse Instituto de Pesquisa Gallup, está dizendo que 85% das pessoas do mundo estão insatisfeitas com o seu trabalho. Ou seja, tem muita gente buscando crescimento externo sem construir propósitos internos. Isso é muito profundo. Isso é muito importante. Nós precisamos refletir. Tem muita gente buscando crescimento externo e esquecendo de construir propósitos internos, valores que vão te levar de fato a crescer, a avançar. Ou seja, é de dentro para fora. O seu trabalho pode ser uma fonte de renda absurda, maravilhosa, mas o seu propósito é sua fonte de vida.
Guarda isso, escreva isso, reflita sobre isso. Eu vou repetir, o seu trabalho pode ser uma fonte de renda, mas o seu propósito é sua fonte de vida. O que te dá vida, o que te faz levantar todos os dias, aquilo que te motiva, é isso que te dá a vida, é o seu propósito, é a fonte de vida. O crescimento profissional tem sim o seu valor, nós não podemos abrir mão disso, mas ele deve ser a consequência de um espírito equilibrado, de um espírito forte, de uma mente clara, de um coração alinhado com os propósitos de Deus. Ou seja, o seu crescimento profissional, para que de fato ele seja muito bem estabelecido, ele tem que estar alicerçado espiritualmente em Cristo Jesus, que é a rocha. Ou seja, quando os seus propósitos profissionais, quando os seus sonhos, seus projetos, seus alvos estão alinhados com os propósitos de Deus, o potencial de sucesso, o potencial de alcance de plenitude é muito maior. Amém? Que você venha, de fato, estabelecer seus sonhos, seus projetos pautados nos propósitos de Deus para a sua vida. Como você pode perguntar, Alex, como eu posso saber acerca dos meus propósitos? Como eu posso alinhar isso? Ora a Deus, busque no Senhor. Veja aquilo que você faz com tanta alegria que talvez você fizesse até sem cobrar. Isso aí você está caminhando para o seu propósito de vida. Agora potencializa isso. Esses mesmos atributos, essas mesmas características, pensa em você ajudar pessoas. Imagina as pessoas crescendo, sendo transformadas por essa técnica, por esse conhecimento, por esse dom, esse talento que você tem. Agora, você coloca tudo isso nas mãos do Senhor. Peça a Ele para que Ele te ajude, te desenvolva, te ajude a se desenvolver ainda mais nesses dons, nesses talentos. E eu tenho certeza que você vai avançar, que você vai para um outro nível. E Deus vai te usar tremendamente. Você não vai ter mais o seu trabalho como um trabalho, e sim como um lazer, porque você encontrou o seu propósito. Eu quero que você pegue agora aí caneta e papel e tome nota das 4 dicas para crescer profissionalmente. Primeira dica, desenvolva a excelência, não perfeccionismo. Olha que chave, desenvolva excelência, não perfeccionismo. Por que excelência honra a Deus? Perfeccionismo adoece a sua alma. Sabe por quê? Quando você começa a buscar ser perfeito, quando você quer buscar o perfeccionismo, você começa a se cobrar de tal maneira que quando uma linha foge, você se autoflagela, você se autopune. E isso não é bom. Logo, adoece a sua alma. Então, a excelência honra a Deus, o perfeccionismo adoece a sua alma. Dê o seu melhor com o que você tem hoje. Deus não espera perfeição, Ele espera progresso. Deus não espera perfeição, Ele espera de nós disposição de fazermos segundo a vontade dEle. Pegue essa chave. Primeira dica, desenvolva excelência, não perfeccionismo. Segunda dica, busque sabedoria, não apenas informação. Informação te forma e te informa, mas a sabedoria te transforma. Olha que chave. A informação te forma, mas a sabedoria te transforma. Ouça mentores, leia provérbios. Eu acabei de sair agora de um estudo de 31 dias consecutivos estudando o livro de provérbios. E eu vou fazer uma série aqui falando 31 dias de provérbios. Eu creio que vai ser tremendo também. Aprenda com quem já passou pelo que você está vivendo. Busque mentores, busque homens, mulheres que têm experiência naquilo que você ainda almeja, não é? Sente, pergunte, aconselhe-se. Aprenda com quem já passou por aquilo que você está vivendo. Terceira dica aqui, consagre seu trabalho a Deus. Terceira dica, consagre seu trabalho a Deus. Trabalho sem consagração a Deus vira peso. Trabalho sem consagração a Deus vira um peso. Trabalhe com propósito, pois o trabalho com propósito vira missão. Olha que chave. Trabalho sem consagração vira peso. Trabalho com propósito
vira missão. Ore antes de começar o seu dia, coloque sua agenda diante de Deus e peça a direção dele em tudo. Ore, comece seu dia orando, comece seu dia com os joelhos dobrados, buscando no Senhor. Coloque a sua agenda diante de Deus e peça a Ele a direção. Quarta dica, mantenha o espírito em crescimento constante. Mantenha o espírito em crescimento constante. Você não pode guiar sua vida profissional com um espírito fraco. Eu e você não podemos guiar a nossa vida profissional com um espírito fraco. Imagina se eu tivesse aqui desfalecido, se eu tivesse aqui desguarnecido, se eu tivesse espiritualmente fraco, eu não conseguiria gravar sequer esses episódios aqui para vocês. Então, mantenha o espírito em crescimento constante. Não seja alguém que negligencia a palavra de Deus, que negligencia a sua vida espiritual. Fortaleça o seu interior. Lembre-se, é de dentro para fora. Tem muita gente querendo mostrar, querendo conquistar aquilo que está no exterior, mas ele não se tratou, não trabalhou ao seu interno. Então, fortaleça o seu interior. Separe tempo para a leitura da palavra de Deus. Separe tempo para oração, jejum, comunhão. Busque comunhão com outros cristãos. Busque a paz que excede todo entendimento. Busque conselho com aqueles que são mais maduros. Alimente-se da palavra de Deus. Alimentar o espírito te dá resistência emocional, te dá clareza no meio da pressão. Escuta, a Bíblia nos diz que no mundo nós passaremos por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Toda vez que eu leio essa mensagem, essa passagem, eu fortaleço o meu espírito, porque não é sobre o tamanho das dificuldades que eu tenho, é sobre o tamanho do Deus que eu sirvo, que me ajuda nas batalhas. Uma dica que eu quero te dar também, uma dica extra hoje. Pare de falar para Deus o tamanho dos seus problemas. Fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Isso muda totalmente o jogo. Então, separe aí. Guarde agora mesmo essas 4 dicas. Eu vou repetir aqui rapidamente. Desenvolva a excelência, não perfeccionismo. Segundo, busque sabedoria, não apenas informação. Terceiro, consagre seu trabalho a Deus diariamente. E a quarta dica, mantenha o espírito em crescimento constante. Eu tenho certeza que seguindo à risca essas dicas, você vai sim, sem dúvida nenhuma, crescer de uma forma exponencial, tanto no seu profissional quanto na sua vida espiritual. Antes de orar com você, eu quero passar uma tarefa para a semana. Vamos lembrar que em todos os episódios nós deixamos uma tarefa semanal. E a tarefa dessa semana é: escolha uma área profissional que você quer melhorar e uma prática espiritual que você precisa retomar. Escreva as duas e comprometa-se a agir nessa semana. Vamos lá, vou repetir. Escolha uma área profissional que você quer melhorar. E escolha uma prática espiritual que você precisa retomar. Talvez você parou de orar, talvez você parou de jejuar, talvez você parou de ler a Bíblia. Então você vai retomar. E talvez tenha uma área na sua vida profissional que você precise melhorar. Então você vai escolher, você vai escrever e vai se comprometer durante essa semana a agir em prol dessas duas áreas. Amém? Crescer de forma equilibrada é a chave da longevidade. Eu quero orar com você, se você puder. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Queremos de uma maneira muito especial entregar ao Senhor toda a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a crescer em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Durante essa jornada nós temos a certeza e a convicção que o Senhor esteve conosco. Nós entregamos, Pai, a Ti agora a vida de cada uma dessas pessoas. Pedimos que o Senhor fortaleça, Pai, que o Senhor guarde, que o Senhor acampe seus anjos, que o Senhor aplane os passos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer tanto na área profissional quanto na área espiritual, que nós venhamos encontrar o equilíbrio, Senhor Deus, para que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas. Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer e Te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você venha resplandecer
em todas as áreas, venha crescer em todas as áreas da sua vida e nos vemos na próxima semana com uma nova série que vai ser especial. Nós vamos falar sobre vida sentimental. Então não perca a oportunidade que vai ser uma bênção. Deus abençoe!